Olá, meu nome é Ila e eu criei esse canal a partir da angústia das minhas lutas contra moinhos de vento. Em um dado momento da minha vida eu percebi que eu estava vivendo num corpo de adulta, mas com as emoções de uma criança, presa ao passado, às minhas emoções da infância, aos meus traumas. E aí eu entendi por que eu não conseguia me relacionar bem, não conseguia ter relações saudáveis, seja com pessoas, com dinheiro, com alimentação. Eu não conseguia me relacionar porque eu estava vivendo o momento presente, presa a essas emoções, a esses traumas do passado. Então, a minha realidade era totalmente distorcida. E quando a gente fica presa a essas emoções do passado, a esses traumas, nós temos percepções distorcidas da realidade. E isso se reflete nas nossas relações, em todas elas. Seja profissional, pessoal, a relação que você tem com as suas coisas, com você, com a comida, enfim. Então, eu passei muito tempo perdida, sem saber o que eu gosto, o que eu quero, o que eu devo fazer, sem conseguir fazer escolhas do que é melhor ou não para mim. Porque era como se eu tivesse sido catapultada da minha infância diretamente para a vida adulta, que eu só tivesse crescido, mas emocionalmente eu continuava naquela criança, eu continuava com medo, insegurança. Imagina uma criança. Uma criança, ela não consegue cuidar de si mesma. E esse é o ponto central de toda essa questão do adulto e da criança, porque foi exatamente isso que eu descobri. Eu descobri que eu não conseguia cuidar de mim mesmo, que eu não conseguia fazer escolhas melhores para mim, escolhas que são realmente boas para mim e que eu quero fazer. O Dr. Gabor, ele tem uma definição muito interessante para trauma, né? Porque a gente acredita que a gente só vai ter um trauma se for um evento muito grande, por exemplo, o divórcio dos pais na infância, um abuso, um pai alcoólatra. Mas ele diz que os eventos traumáticos são diferentes dos traumas, porque o evento traumático é uma situação externa, é o que acontece a você. E o trauma é como você sente essa situação, é como você sente essa situação dentro de você, é como você reage a ela. Então o trauma é algo que acontece dentro de você e não fora. Um evento traumático para você é diferente do que vai ser o mesmo evento para mim, por exemplo. Esses traumas dentro de nós, eles nos desconectam de nós mesmos, porque cada trauma que a gente não conseguiu lidar na infância, porque realmente, dependendo da situação em que a criança se encontra, ela não tem recursos para lidar com aquilo que está acontecendo com ela. E aí o trauma, o que é? É uma desconexão. Você se desconecta daquela situação que você não conseguiu resolver, né? Você criança. Só que o problema é que você se desconecta. Essa desconexão do trauma também é uma desconexão de uma parte de você mesmo. Então, conforme você vai sofrendo traumas na sua vida, independente de que magnitude isso vai estar acontecendo, essas partes que são suas, elas vão se desconectando de você. É daí que, quando você chega na idade adulta, né, porque você vai perdendo essas partes, né, com o decorrer do processo de transição da infância para a vida adulta. E perder essas partes é perder partes suas, é o que você é. Daí você chegar na idade adulta sem saber quem você é, sem saber cuidar de você, porque você nem sabe o que é melhor para você, porque você foi perdendo essas partes no caminho. Então você chega na idade adulta totalmente perdido, que foi o que aconteceu comigo, totalmente perdida. Não consegue, ansiosa, não consegue fazer escolhas, tomar decisões, não saber o que é melhor para você.
sabe? Não poder cuidar bem de você. E eu acho que o mais importante para mim nessa trajetória até agora, eu acho que foi isso, poder cuidar de mim, me tornar adulta para cuidar de mim mesma, porque é a única forma, para mim é o único caminho que está dando certo, né? Por isso, adulto terapia é um processo. Então, se durante esse processo da infância à sua vida adulta você foi perdendo muitas partes suas, provavelmente você vai ser um adulto totalmente desconectado com você mesmo e não vai saber, não vai cuidar, não vai conseguir cuidar de você da melhor forma. E muito provavelmente você vai passar a vida toda lutando, como eu, para tentar se reconectar com você mesmo. E o processo de cura, ao meu ver, não só ao meu ver, mas do Dr. Gaber também, é você reconectar essas partes. Porque se você pensar, os traumas, eles vão se repetindo, as situações elas vão se repetindo de um trauma que a gente viveu, elas se repetem justamente para a gente tentar recuperar isso, para a gente tentar resolver isso hoje, já que a gente é adulto, né? Mas se você não tiver consciência disso, se você não procurar conhecer um pouco mais de você, buscar essas partes que estão perdidas, eu acho que dificilmente você vai conseguir ser um adulto completo. Claro, você pode ter perdido só algumas partes e você hoje pode ser um adulto no campo profissional, por exemplo. Você consegue, mas em outras áreas da sua vida você pode naufragar. E uma coisa que é importante falar sobre esses traumas, né, esses eventos que, como eu disse, são eventos que são nossos, são dentro de nós, eles acontecem aqui dentro, é que ninguém é culpado disso, né? Nem nossos pais, nem nós principalmente. Não é uma questão de achar o culpado, é uma questão de compreender o que aconteceu, né? E hoje, com muito mais recurso, você consegue lidar com isso, olhar para isso, conviver com isso, entender e tá tudo bem. Você vai parar de ser reativo e principalmente você vai parar esse ciclo de continuar reagindo a uma realidade que nem é verdadeira, sabe? É um ciclo. As pessoas mudam, mas se você parar e pensar, você vai entender que as pessoas nas quais você se relaciona ou as situações com as quais você se relaciona, elas vão se repetir. Pode mudar o endereço, a pessoa, mas a coisa vai repetir até que você consiga resolver isso. Então, vocês vão me ouvir falar muito de modo sobrevivência, que na verdade é um padrão automático da nossa infância que se repete, se repete, se repete, e você muitas vezes não está consciente dele. É por isso que você repete. Também vou falar sobre traumas e sobre essa reconexão com você mesma, que é o que vai viabilizar você alcançar uma vida adulta saudável, que a cada dia eu percebo como é bom viver no adulto e como é difícil viver num estado infantil emocionalmente. O sofrimento é muito grande. Então, como é bom poder contar com esse nosso lado adulto, poder viver uma realidade, de verdade, uma realidade como ela está acontecendo e não você reagindo a ela. Como eu disse no início do vídeo, lutando contra moinhos de vento. E eu espero do fundo do meu coração que vocês também consigam encontrar as partes perdidas no caminho e se tornarem um adulto de verdade, responsável, que sabe o que quer, que faz escolhas boas para você, que não vive no medo, na ansiedade e que consegue se recuperar. Digamos que você é um adulto em recuperação.
Espero que vocês gostem dos vídeos. Podem contar comigo para tirar dúvidas e para compartilhar o que vocês acham a respeito de tudo isso que eu falei.